Enganei minha esposa traidora fazendo-a pensar que eu estava trapaceando. Olá, desde já peço que você se inscreva e curta para me apoiar, agora relaxe e curta seu relato. Espero que você tenha tempo e um lanche, porque este vai ser super longo, já que os eventos que se seguem vão do final de 2019 até a semana passada. De acordo com as regras, todos os nomes são alterados aqui. Ok, então aqui está a história de fundo. Meu esposa era minha namorada do ensino médio. Começamos a namorar em 1992, quando tínhamos 17 anos, agora temos 45, e estamos juntos desde então. Ela é a única mulher com quem estive em toda a minha vida. Nós nos casamos 5 anos depois, aos 22 anos, recém-saídos da faculdade. Um ano depois, tivemos nosso primeiro de 2 filhos, ambos meninos. 22 e 17, 23 anos que dei para ela. Construí uma casa para ela. Trabalhei pra caramba para dar a ela a vida que ela queria. Claro, passamos por momentos difíceis, mas que casamento não passa? Mesmo nos piores momentos, encontramos uma maneira de superar e sair melhor do outro lado. O que tornou a descoberta de seu caso ainda mais chocante. Flashback de março de 2020, quando pela primeira vez tive a sensação de que algo estava errado. Por uns bons 2 meses antes, estávamos em pânico. Eu estava me recuperando de uma cirurgia reconstrutiva no joelho, estourei meu LCA no outono de 2019, mas ainda sem movimento. Na época, eu tinha apenas cerca de 55% da amplitude de movimento do joelho. Isso afetou bastante a casa. Eu estava fora do trabalho, pois havia me machucado no trabalho e não conseguia realizar minhas tarefas domésticas habituais, então muita coisa ficou para trás. Meus filhos faziam o que podiam, mas as tarefas que só eu era capaz de fazer tinham que ser deixadas de lado, ou minha esposa tinha que fazer, o que não a agradava. As coisas também pararam no quarto entre nós. Já havia desacelerado antes da minha lesão, mas no estado em que me encontrava no momento parou completamente. Durante esses meses, ela, vamos chamá-la de Sui, passou mais tempo a passando com os colegas de trabalho a depois do trabalho. Entre novembro de 2019 e março de 2020, foi uma ocorrência regular para ela. Naturalmente, não pensei nada sobre isso. Nunca, nos 23 anos que estive com ela, tive qualquer motivo para me preocupar ou não confiar nela. Ela tem os amigos dela, eu tenho os meus e temos mútuos. Eu saía com meus amigos o tempo todo e não havia problema. Foi tudo honesto. Foi por volta de janeiro deste ano que percebi algo estranho. Sui começou a ficar visivelmente distante de mim. Claro, estávamos desanimados, mas ela nunca me negaria carinho até esse ponto. Os abraços e beijos habituais que ela me dava pararam. O telefone dela estava preso à sua mão muito antes de minhas suspeitas crescerem, mas ela sempre compartilhava e me mostrava coisas que havia descoberto na web. Ideias e receitas DIY no Pinterest, memes, todo tipo de coisa. Mas ela agora estava sendo cautelosa em relação ao telefone. Até mesmo suas interações comigo tornaram-se mais rudes, como se ela não pudesse ser incomodada. Então estamos agora em março. Covid chegou e a cidade de Nova York está bloqueada. Nossas carreiras escolhidas se enquadram na designação a essencial, portanto nenhum de nós precisa trabalhar em casa. Eu tinha acabado de ser liberado para voltar ao trabalho depois de 5 meses na prateleira, e estava ansioso para voltar depois disso, já que 5 meses na minha bunda reabilitando meu joelho e não ser capaz de fazer coisas físicas me deixaram maluco. Para contextualizar, gosto de atividades físicas. Sou um ávido artista marcial e normalmente vou à academia 4 dias por semana, além de todos os projetos domésticos que fiz. Dentro de 1 ou 2 semanas após o bloqueio, meu STBXW me alerta que ela terá que começar a trabalhar horas extras. Novamente, não penso nada disso por causa de sua área. Claro, eu presumia que seria dia sim,
Dia não, mas não. Foi todos os dias. E não apenas 1 ou 2 horas. Ela chegava em casa 3 ou mais horas depois, e ia direto para o banho, passava um tempinho comigo, um tempinho com nossos 17 anos, 22 anos mora com sua namorada atravessar a cidade, e depois ir para a cama. Como consigo me apoiar melhor no joelho? Começamos a ficar íntimos novamente, mas como você provavelmente imaginaria, ela não estava mental ou emocionalmente presente para isso, o que percebi rapidamente. Então, no início de abril, a imagem começou a ficar mais clara para mim. Todos os sinais apontavam para a ideia de que ela estava tendo um caso. Foi quando decidi que precisava encontrar respostas. Então vasculhei a internet em busca de coisas que deveria procurar. Sinais de infidelidade no parceiro, e com certeza ela estava preenchendo todos os requisitos para tal comportamento. Então, minha pesquisa avançou sobre como encontrar provas. Comecei pelas redes sociais dela. Olhando para as entradas do Facebook dela dos meses anteriores, é praticamente normal. Fotos nossas e de nossos filhos, fotos com ela e seus amigos e mais algumas fotos de suas noites com colegas de trabalho. Nessas fotos, é uma mistura de amigos do trabalho dela e algumas pessoas que nunca conheci do trabalho dela. Mas vejo uma coisa recorrente em várias dessas fotos, um cara. Em todas as fotos em que ele aparece, ele está desconfortavelmente perto dela. O braço dele está em volta do ombro dela ou a mão na parte inferior das costas. Maneira de fechar para um cara que nunca conheci pessoalmente. Escusado será dizer que isso colocou um gosto amargo na minha boca. Mas isso não foi o pior. Não. O pior foi o fato de que aparentemente esse cara é amigo dela no FB e a segue no IG. Então vou procurar a conta dele no FB e você não sabe. Estou bloqueado. Por que diabos estou impedido de ver a conta do Facebook desse cara, mas ele é amigo dela no Facebook? Sim. Agora estou no modo detetive do Batman. Naquele momento, eu nem estava tentando negar. Eu sabia que ela estava me traindo com esse cara. Minha missão era descobrir por quanto tempo. E ao longo de abril e maio, foi isso que fiz. Você sabe que eu nunca tive ideia da profundidade das informações que você poderia obter dos registros de telefone, texto e e-mail até então. Temos um pacote de celular com plano familiar e consegui obter alguns dados. O histórico de dados do meu STBXW era revelador. Os 2 números mais frequentes com os quais ela interagiu de outubro de 2019 a abril de 2020 foram os meus e um número que eu nunca tinha visto antes. Adivinhe quem era o número? Uma rápida olhada no Google e confirmei que foi o cara das fotos que me bloqueou no FB. Vamos chamá-lo de Pus, porque é isso que ele é. Novamente, a imagem fica ainda mais clara neste ponto. Mas muitas de suas mensagens e textos estavam desconexos, o que significava que ela estava excluindo muitos deles. Eu sabia que ela estava me traindo com esse cara, mas nada nos dados poderia servir como prova definitiva. Eu precisava de mais evidências. É nesse momento que conto ao meu melhor amigo Oz o que descobri. Ele me perguntou se eu a confrontei com o que eu tinha, e eu disse não porque senti que não era o suficiente. Foi quando ele me contou sobre um aplicativo que eu poderia baixar para aparentemente espionar as comunicações dela em tempo real. Não direi o nome porque não conheço as regras sobre isso aqui. Instalei-o, sincronizei meu plano de dados e esperei. Poucos dias depois de fazer isso, finalmente vi uma sequência de texto entre os dois falando sobre o quanto se divertiram na noite anterior e fazendo planos para fazer isso novamente naquele fim de semana. Estrondo. Soco no estômago. Dizer que fui completamente devastador foi um eufemismo. Acho que aquele momento conta como meu ADHD, e pelos próximos 2 dias depois que eu acabei de quebrar. Eu me distanciei ativamente dela naqueles 2 dias imediatamente após o dia D, pelo qual ela estava visivelmente tremendo.
Ela tentava me consolar e me perguntava o que havia de errado, mas eu ignorava e saía de sua presença. Eu não conseguia nem olhar para ela. Essa mulher, a quem dei 23 anos da minha vida. A quem dei tudo o que pude, muito mais como marido, e ela saiu do nosso casamento por um cara apenas 5 anos mais velho que nosso filho mais velho. No terceiro dia eu nem estava mais triste, estava chateado. Entrei em contato com Oz para que ele soubesse que minha suspeita foi confirmada, e ele me perguntou se eu já havia a confrontado. Minha resposta foi não, e eu disse a ele que queria vingança. Eu não queria apenas me divorciar dela, queria destruí-la. Eu queria deixar a vida dela em ruínas e arruiná-la. Isso levaria tempo e eu elaborei um plano. Em minhas leituras e pesquisas sobre infidelidade, vi uma citação que ressoou em mim, que o inimigo da infidelidade é a imprevisibilidade. Ou algo desse tipo. Essa seria a base do meu plano. Eu iria tornar a vida dela um inferno, enquanto planejava secretamente minha estratégia de saída. Estamos no início de junho e ainda tenho o aplicativo instalado. Praticamente todas as noites, estou coletando o máximo de dados que posso, vendo suas mensagens de ida e volta. Eles estão falando como se estivessem em um relacionamento completo. Sexting, coisas românticas amorosas, nus, a porra do saco inteiro. Nesse ponto eu tinha parado de olhar para nada disso, estava apenas coletando informações e catalogando em meu servidor FPS privado. Enquanto isso, começo a fazer coisas fora do comum. Começo a sair em horários estranhos. Começo a voltar para casa ainda mais tarde do que ela. Na presença dela, fico muito mais tempo ao telefone do que o normal e quando ela pergunta o que você está fazendo, eu simplesmente digo só coisas e guardo meu telefone. Eu também mudei minhas informações de login em tudo, então ela não poderia acessar nenhuma das minhas coisas. Veja bem, durante todo o nosso casamento, nunca escondemos nada um do outro. Mas bem perto, presumo que seja o início de seu caso, ela mudou sua senha no FB, bem como em seu telefone, afirmando ela teve que fazer isso por causa das violações de segurança nos últimos meses. Sim, um ótimo disfarce para esconder seu caso de seu marido. De qualquer forma, eu informei Oz sobre meu plano, além de contar à minha irmã mais velha, e única, e a mais 2 amigos mais próximos o que estava acontecendo. Estas são pessoas em quem confio minha vida e jurei-lhes segredo. Para contextualizar, Oz e eu somos amigos desde que éramos crianças. O outro de nossos amigos, Joey e Nina, conhecemos desde o ensino médio. Anote Nina, ela entrará em cena no futuro. Júlio chega e minha esposa está em modo de paranoia total. Ela está me mandando mensagens de texto e me ligando com muito mais frequência agora, perguntando se estarei em casa quando ela chegar, quando voltarei para casa enquanto ela estiver e não estou, perguntando o que estou fazendo, o que funciona. Posso ver que a semente plantada em sua cabeça no mês anterior está começando a brotar, principalmente em sua comunicação com o PDV. Ela está confiando nele suas dúvidas e confusão. Dizendo a ele que estou ficando com frio e distante. A porra da coragem dessa mulher. No meio dessas interações com o PDV, ela sugere que talvez eles devessem parar de se encontrar em nossa casa porque ela não tem ideia se eu simplesmente apareceria, confirmando que sim, ela teve esse idiota em minha casa. Obrigado, Sui. Pois pergunta a ela naquela comunicação específica se ela estava preocupada com a possibilidade de eu estar traindo ela, o que realmente a irritou. Não consigo nem começar a descrever o nível de alegria e quantas risadas recebi ao ler essa conversa. Minha esposa traidora discutindo com seu parceiro sobre se ela está brava porque seu marido pode estar traindo ela. Ah, que porra de ironia. Agora, tenha em mente que não estou namorando ninguém. Quando eu saio, geralmente estou na casa de Oz ou Joey, bebendo um pouco, assistindo brigas e passando um tempo com meus irmãos, ou na casa da minha irmã mais velha, passeando com ela e meu sogro, que é como um irmão mais velho para mim.
Minha irmã tem 52 anos e o marido dela, 58. Ela contou a ele sobre a infidelidade do minha esposa, mas não sobre o meu plano. Não poderia arriscar, pois ele é um bocado tagarela. Agora, durante tudo isso, eu também estava executando a segunda parte do meu plano de retorno, colocando todos os meus negócios em ordem financeiramente. Em setembro, eu me encontrei com um advogado da família para dar o pontapé inicial no processo do divórcio, com a montanha de evidências que acumulei até aquele momento. Nova York é um estado aculpado no que diz respeito ao divórcio, e a enorme quantidade de provas que reuni mostrando a infidelidade de Sue praticamente solidificou que eu poderia prendê-la na porra da parede em um caso de divórcio. Meu advogado me instruiu a colocar todas as minhas finanças em ordem, em preparação para qualquer divisão de ativos que pudesse resultar. Foi ainda melhor, retirando secretamente todo o meu dinheiro da nossa conta conjunta e colocando-o na minha conta pessoal. Também comecei a procurar um apartamento como parte da fase 2. Já estamos em novembro e não mudei meu comportamento. Na verdade, eu aumentei isso. É aqui que minha amiga Nina entra em cena. Para contextualizar, Nina e Sue nunca foram o que você chama de próximas. Conheci Nina no primeiro ano do ensino médio, 2 anos antes de conhecer Sue. Mesmo naquela época, Sue via Nina como uma ameaça, já que ela é minha amiga mais próxima. Sempre houve eu não confio nela implícito de Sue em relação a Nina. Ela nunca abordou o assunto diretamente, mas é óbvio para quem presta atenção. Por outro lado, Nina nunca foi uma grande fã de Sue. No início do meu relacionamento com Sue, Nina chamou a atenção para mim como Sue estava se impondo em nosso pequeno quadrado de amigos, enquanto eu não fazia o mesmo com o grupo de amigos de Sue. Isso irritou Nina porque ela sabia por que Sue estava fazendo isso. Mesmo agora, no círculo de Sue, não há amigos homens, é além do pós. Já Nina é a única garota da minha quadrada. Nina ficou presa no exterior devido ao vírus e finalmente voltou para Nova York no dia 3 de novembro. Joey e eu decidimos que iríamos comemorar o retorno dela com uma noite na casa de Joey para jantar e beber. Éramos apenas 5, Joey, a esposa de Joey, que também é irmã de Nina, Nina e eu. Seguindo as diretrizes do CDC. Levamos a Rona muito a sério. Nina, sendo a mente do mal que ela é, teve uma ideia maligna para acionar Sue. Ela sugeriu que tirássemos algumas fotos no mesmo estilo das fotos que descobri de Sue meses antes, e publicássemos no meu Facebook. E foi exatamente isso que fizemos. Foi só no dia 5 que Sue ficou sabendo disso, pois acho que alguns amigos notaram minhas atualizações e viram como eu era desconfortavelmente próximo de Nina. Isso realmente fudeu a cabeça dela, porque ela ainda acreditava que eu estava trapaceando, e quase posso garantir que ela queria acusar Nina, mas ela sabia que Nina tinha ficado presa na Europa durante a maior parte do ano. Ainda assim, isso não a impediu de tentar me vestir naquela noite por ser assim, já que ela disse acessível nas fotos. Eu vi isso como uma oportunidade de ouro para desferir o golpe principal para o meu nocaute. Eu digo, então, e as fotos com você e o PDV do ano passado? Ele foi muito habilidoso com elas. Mas você me viu ficar fora de forma por causa disso? Caro nos faróis. Foi a primeira vez que mencionei o nome do cara durante tudo isso. A roda de hamster em sua cabeça começou a girar em tempo real enquanto ela tentava explicar aquelas fotos. Até então ela nem sabia que eu os via. É pouco que uso o FB. Quando eu realmente posto algo, é como um evento para as pessoas, e é por isso que as fotos com Nina especificamente ganharam tanta força entre nossos círculos. E ela explicou. Ele é assim com todo mundo. Ele é apenas um cara muito amigável. Eu posso ver como parece, mas não há nada deles. Sinto muito se essas fotos machucaram você. Vou excluí-las. Não, e não foram as fotos que me machucaram.
O ano em que você transou com o cara enquanto mentiu para mim que estava trabalhando horas extras e saindo com os amigos foi o que me machucou. Mais vingança, como diz o Tenente Con. Varf de Star Trek, TNG disse a famosa frase: é um prato que se serve frio. A partir daquela noite, Sui passou a ser especialmente pegajosa e atenciosa comigo. Tipo, irritantemente. Ela tenta iniciar afeto e intimidade comigo e eu a impedia em todas as oportunidades. Enquanto isso, ainda estou arquivando tudo o que ela está dizendo ao PDV. Veja bem, a essa altura eu já estava entorpecido há muito tempo. Qualquer desejo que eu pudesse ter de salvar meu casamento estava morto. Eu verifiquei no dia em que promulguei a primeira fase do meu plano. Ela está confiando nele que eu piorei. Que ela não sabe o que fazer e sente que eu a odeio absolutamente. Sim. Então vem a bomba. Ela diz que não pode mais vê-lo. A culpa é demais para ela e ela sente que o karma está sufocando. Ela não pode correr o risco de me perder. Ela diz que ama profundamente o Puss, mas ainda está apaixonada por mim e precisa salvar o casamento antes de me perder. Não, minha querida, você está cerca de 8 meses atrasado para isso. Puss perde a cabeça, dizendo coisas adoráveis como a ele não te ama do jeito que eu te amo. E você está cometendo um erro. Você não pode simplesmente me jogar fora assim. Essa cadeia de texto seria a última que eles teriam até cerca de 3 semanas atrás. Durante o restante de novembro a dezembro, Sui fica no limbo. Ela está tentando avaliar onde está minha cabeça e ainda não consegue dizer se estou realmente sendo infiel. Enquanto isso, pois liga constantemente para seu telefone diariamente, mas ela não responde a ele. Eu havia checar o telefone com frequência e rapidamente guardá-lo. Enquanto isso, a fase 2 do plano estava oficialmente concluída. Os papéis do divórcio estavam prontos. Eu encontrei um apartamento em Co-op City, os nova-iorquinos conhecem a área, e assinei um contrato de aluguel de 2 anos. Todo o meu dinheiro estava na minha conta pessoal. Eu estava pronto para jogar meu feno. Então estamos agora no dia de ação de graças. Meu filho mais velho e sua namorada estavam organizando uma pequena reunião de nossos familiares imediatos. Então eles, o mais velho e sua namorada, os pais da namorada do mais velho, ela é filha única, eu, Sui nosso mais novo. Tivemos uma ótima noite. A namorada do meu filho mais velho está estudando para ser chefe e ela mesma cozinhava. A garota sabe cozinhar, deixa eu te contar. Como eu tinha que manter as aparências de que não havia nada de errado entre Sui e eu, iniciei afeição por ela várias vezes naquela noite. Beijos na bochecha. Abraços lindos. Envolvendo meus braços em volta dos ombros dela por trás. Os gestos não passaram despercebidos por ela, enquanto ela se deleitava com isso. Tenha em mente que esta foi a primeira vez que toquei essa mulher desde que beijei o topo de sua cabeça na noite em que ela me confrontou em outubro, então, apenas cerca de 2 meses. Não vou mentir, senti repulsa por fazer isso. Mas eu tive que fazer isso. Eu não podia arriscar o plano, e estando distante dela diante dos meus meninos, a namorada do meu mais velho e os pais dela disparariam alarmes. Então meu filho mais novo decide que quer passar a noite com seu irmão mais velho, então Sui e eu vamos para casa. No caminho para casa, ela me agradece por ter sido tão boa com ela e diz: não sei o que você está passando, querido. Mas estou aqui para ajudá-lo. Eu tive que segurar a risada maníaca novamente e respondi dizendo: eu sei. Só preciso de tempo. Então, pela primeira vez desde a primavera, fizemos sexo naquela noite. Eu pensei que foda-se, com o que estou prestes a fazer, poderia muito bem tomar alguma ação antes de excluí-la da minha existência. Não vou entrar em detalhes, mas não foi a fazer amor. Quando terminei, ela era um pedaço de carne tentando descobrir a direção do caminhão que a atropelou. Nada de abraços ou qualquer coisa depois.
Acabei de me levantar, tomei banho e fui dormir no meu escritório. Para sua confusão, porém, usei camisinha. Primeira vez, 2 malditas décadas, eu fiz. Ela ficou definitivamente perplexa com isso, mas não fez perguntas. Com certeza ela não estava ficando irritada sabendo que ela estava fazendo isso com o PDV há meses naquele momento. Acordo no dia seguinte e verifico meu prático aplicativo espião e, pela primeira vez em semanas, ela respondeu ao post. O cara virou novela completa. Ele professou seu amor por ela. Disse que estava perdendo tempo tentando reacender em mim uma chama que morreu. Que ela estava na prisão comigo há 23 anos e merecia experimentar o amor e o carinho de um homem que a valorizaria. Veja bem, esse cara tem 27 anos. 5 anos mais velho que nosso filho mais velho. E ele nasceu de uma mãe casada de 45 anos e de 2 filhos. Que simp de alta qualidade e grau A. Ela escolheu explodir nosso casamento e destruir a casa que construímos para esse cara? Garoto bonito com um alado suave? Aia. Ela respondeu dizendo praticamente a mesma coisa que disse da última vez que conversaram. Que ela o ama e aproveitou o tempo que passaram juntos, mas não pode me perder. Ainda sou o amor da vida dela, mas ela sempre terá um lugar para ele em seu coração. Que eles ainda podem ser amigos se ele quiser, mas o relacionamento físico entre eles acabou. Ele implorou que ela o visse uma última vez naquela semana, e sim, você adivinhou, ela disse que sim. Mais um para a estrada, certo? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Foi o que fiz com ela na noite anterior. É claro que adicionei tudo isso ao arquivo que compilei. 4 de dezembro é quando começa a fase 3, a fase final da operação Shinobi Ghost. Os papéis do divórcio estavam em mãos. Meu novo local ou residência foi montado. Agora eu tive que começar lentamente a tirar minhas coisas de casa. Mas primeiro, tive que dar a notícia aos meus meninos. Liguei para o meu filho mais velho naquela noite de sexta-feira, pedi para eles se juntarem a mim no meu escritório, e coloquei tudo naquela mesa. Não os detalhes, mas que minha mãe estava me traindo há mais de 1 ano e que eu iria pedir o divórcio em breve. Meu filho de 17 anos ficou especialmente abalado com isso, porque ele próprio havia experimentado recentemente seu primeiro gosto de infidelidade. Sim, sua primeira namorada o traiu apenas 4 meses antes. Ver seu coração partido pela segunda vez com a ideia de que sua própria mãe era capaz de fazer isso o atingiu fortemente. Meu filho mais velho aceitou muito melhor e sugeriu levar o irmão para morar com ele até que isso passasse, com o que concordei. Arrumamos algumas coisas dele e ele me perguntou se eu ficaria bem. Eu disse a ele, e sim, filho. Eu vou ficar bem. E você também. Nós vamos ficar bem. Eu prometo. E então eles partiram. A parte mais difícil já havia passado e era hora de armar as armas nucleares. Nas semanas seguintes, dia após dia, Oz me ajudaria a tirar de casa um pouco das minhas coisas mais sensíveis. Dei a ele uma lista de todas as coisas definitivas para pegar enquanto Sue e eu estávamos no trabalho e deixei para ele a chave reserva. Isso era tudo que Sue não notaria que estava faltando, a menos que você dissesse a ela que havia sumido. Eu também consegui um novo telefone e número de telefone e contei a todos que precisavam saber, Oz, Joy, Nina, meus meninos, irmã mais velha e minha mãe, minhas novas informações de contato. Enquanto isso, estou acompanhando Sue e ela não percebe. Derramando pedaços de carinho para ela apenas para mantê-la fora da trilha, enquanto ela ainda está em contato com o PDV. Não tanto quanto antes, mas ainda há uma coisa emocional acontecendo. A neblina é fraca, mas ainda está lá. O tempo todo, eu reúno tudo e quero dizer tudo. Todos os dados que arquivei desde que comecei o plano, registros de chamadas, textos, fotos, e-mails, tudo, e comecei a fazer impressões. Pessoal,
Devo ter gasto mais de $1.500 em suprimentos básicos. Tinta de impressora, papel, pastas, tudo. E cataloguei tudo em ordem, desde o início do caso até aquela última parte, há 2 semanas, 16 de dezembro, nas pastas. 14 deles. Em seguida, coloquei cada um em uma caixa e embrulhei cada um para presente, endereçando-os a várias pessoas. Minha mãe, meu pai faleceu há 7 anos, seus pais, suas 2 irmãs, seu irmão, seu departamento de RH, esqueci de mencionar que o PDV trabalha para a mesma empresa, e há uma regra expressa contra relacionamentos entre empresas por causa da natureza do que ela faz, vários de seus amigos, pós e pais de pós. Levei todos aqueles filhos da puta para o correio e despachei-os no dia 16 de dezembro. ETA para entrega, 22 a 24 de dezembro. Perfeito. Então estamos agora na véspera de Natal. Sui chega em casa no horário normal, não tenho ideia se ela viu o pois, eu pararia de rastreá-la no aplicativo no dia 18. Achei que consegui toda a quilometragem necessária com isso. Como de costume, ela toma banho, sai um pouco comigo, eu a deito no sofá da sala, eu sei, sou um idiota, e ela passa a noite lá. A fase final estava finalmente sobre mim. A bomba nuclear que eu estava armando desde junho estava finalmente prestes a ser lançada. No meio da noite, acordei e embrulhei uma das 3 pastas restantes, com os papéis do divórcio colados na capa interna, e coloquei-a no meu lado da cama com um bilhete que dizia Feliz Natal Anu isto. Ao lado deixei meu telefone antigo e o cartão de visita do meu advogado. Arrumei o restante dos meus itens mais necessários, o suficiente para encher 2 mochilas, e saí de casa, e onde passei 23 anos, pela última vez. Isso, meus amigos, foi há 1 semana. Para Sui, estou completamente fora da rede. Perdido. Sombra fantasmagórica. Ela está bloqueada no Facebook, mas ainda não me bloqueou por algum motivo, então estou acompanhando as consequências. É absolutamente glorioso. Meus pacotes chegaram a todos para quem os enviei e Sui está sendo crucificada. Sua irmã mais nova vestiu completamente. Seus pais a condenaram. Minha mãe a destruiu totalmente. Puta merda, eu sei que minha mãe tem um lado mesquinho, mas as coisas que ela chamava de Sui não eram sagradas pra caralho. Ela está tentando freneticamente descobrir se alguém sabe onde estou, mas aqueles que precisam não dizem uma palavra. Em todo o feed do Facebook ela está tentando desesperadamente me encontrar, porque acho que ela sabe que provavelmente estou procurando. Mas não vou dizer uma maldita palavra a ela sem a presença do meu advogado. Essa será a próxima vez que compartilharei oxigênio com ela. Ela não tem como distorcer a narrativa para me retratar como vilão, porque eu expus a todos que são importantes para ela. E pelo que uma amiga em comum que trabalha na mesma empresa que ela e Pos aparentemente serão colocados em licença administrativa a partir de amanhã. Então sim, é provável que ela entre em 2021 desempregada. Quanto às 2 últimas pastas, bem, uma foi entregue ao meu advogado como prova final do meu divórcio iminente, e a última coloquei em meu depósito para ser queimada na fogueira de Joey quando o divórcio é definitivo. Eu me sinto culpado por isso? Não. Nem um pouco. 23 anos eu fiz o certo por essa mulher. Eu dei a ela a casa que ela queria. Eu dei a ela a família que ela queria. Dei a ela a vida que achava que ambos merecíamos e a amei incondicionalmente. Nunca vacilei. Nunca me desviei. Nunca sequer pensei na ideia de quebrar meus votos. Quando surgiu um problema que eu achava que estava afetando nosso casamento, fui até ela e contei, e resolvemos o problema da melhor maneira que pudemos. Ela optou por encontrar conforto na cama de outro homem. Em vez de vir até mim e dizer que estava infeliz com nossa vida sexual na época, ela decidiu sair com um jovem punk que lhe deu arrepios. Então não tenho simpatia pelo que fiz, nem por ela. Ela pode queimar no inferno.
pelo que me importa. O máximo que tenho a perder é minha casa, um carro e talvez algumas centenas de dólares por mês de pensão alimentícia, mas visto que o divórcio é arquivado sob o Estatuto de Adultério e o NYS é o culpado, isso pode ser acenado com o intransponível cerca de evidências que forneci. No que me diz respeito, ela está morta para mim e nunca mais olharei para trás. Bem amigos, isso é tudo por hoje, mas tem uma parte 2, caso queiram deixe aqui nos comentários e se inscreva para não perder.